Ela achava que conhecia todos os segredos do marido, até aquele dia. Larissa e Tiago eram um casal perfeito. Ele, um empresário bem-sucedido. Ela, uma arquiteta talentosa. Juntos há 10 anos, construíram uma vida estável, repleta de viagens, jantares elegantes e um amor que parecia inquebrantável. Até que um simples esquecimento, um celular deixado sobre a mesa, desencadeou uma série de revelações que abalaria tudo. Ao pegar o aparelho para levar até o carro, Larissa viu uma mensagem que não era para seus olhos. Você nunca contou a ela sobre nós, né? O nome da remetente a deixou em choque. Carolina, sua melhor amiga desde a infância. O mundo desmoronou naquele instante. Como Carolina, que sempre fora como uma irmã, poderia traí-la assim? E por que Tiago escondia isso? Mas o pior ainda estava por vir. Ao confrontá-lo, Tiago não negou. Em vez disso, soltou uma bomba. Não é só sobre traição, Larissa. É sobre o que aconteceu antes de nós. E quem mais está envolvido? Era apenas o começo de uma teia de mentiras que envolvia não só os dois, mas também seus familiares mais próximos. Segredos do passado de Tiago, ligações obscuras com a família de Larissa e uma traição que ia muito além de um simples caso amoroso. Agora, Larissa precisava decidir: encarar a verdade ou viver na ilusão de um amor construído sobre areia movediça. O dia começou como qualquer outro. O despertador tocou às 6h30, e Larissa esticou o braço para desligá-lo, sentindo o calor do corpo de Tiago ao seu lado. Ele ainda dormia profundamente, respiração calma, um braço jogado sobre o travesseiro como se, mesmo inconsciente, procurasse por ela. Ela sorriu, deixando os dedos percorrerem levemente o contorno do rosto dele antes de sair da cama. 5 minutos depois, já vestida em seu traje de trabalho, calça social e blusa leve, Larissa descia as escadas em direção à cozinha. O cheiro de café fresco a recebeu. A cafeteira programável era uma das melhores invenções da humanidade, na opinião dela. Enquanto esperava a torrada pular, pegou o celular para checar as mensagens. Nada urgente. Alguns e-mails do escritório, uma mensagem de sua mãe perguntando se eles iriam ao almoço de domingo, e um sticker fofo de Carolina, sua melhor amiga, com um bom dia, linda, seguido de um coração. Larissa respondeu com um emoji de beijo e colocou o celular de volta no bolso. Foi então que notou. O celular de Tiago estava sobre a bancada da cozinha. Ele normalmente não esquecia nada. Era meticuloso, organizado, quase obsessivo com suas coisas. Deve estar cansado, pensou, pegando o aparelho para levar até ele. O celular vibrou em sua mão. Uma notificação piscou na tela. Carolina, você nunca contou a ela sobre nós, né? Larissa ficou paralisada. O coração acelerou de uma forma que quase a fez perder o fôlego. Não pode ser, pensou, os dedos tremendo. Deve ser algum mal-entendido. Mas o que Carolina queria dizer com nós? Sem pensar, ela deslizou o dedo sobre a tela. O celular de Tiago não tinha senha quando estava em casa. Um hábito que ela sempre achará fofo, um sinal de que ele não tinha nada a esconder. A mensagem se abriu, revelando a conversa completa. Carolina, 0h47, ainda penso naquela noite. Você some depois que a gente fica e finge que nada aconteceu. Tiago, 0h49, não foi só uma noite, e você sabe disso. Carolina, 0h50, então por que nunca falamos sobre o que realmente aconteceu? Você vai continuar mentindo para ela? Larissa sentiu as pernas fraquejarem. Agarrou-se à bancada para não cair. Mentindo para ela. Era isso então? Toda aquela amizade de anos, todas as risadas, todos os segredos compartilhados com Carolina. E ela estava traindo-a com Tiago? E pior, não foi só uma noite. Quanto tempo isso durava? O som de passos descendo as escadas a fez erguer a cabeça. Tiago entrou na cozinha, ainda vestindo apenas o boxer, o cabelo despenteado, um leve sorriso nos lábios. Bom dia, amor, ele disse, aproximando-se para beijá-la. Larissa recuou. O sorriso dele desapareceu. O que foi? Ela ergueu o celular dele, a tela ainda aberta no chat com Carolina. Você quer explicar isso? Os olhos de Tiago se arregalaram por uma fração de segundo antes de sua expressão se fechar. Ele não tentou negar. Não disse não é o que parece. Apenas respirou fundo,
como se soubesse que esse momento chegaria. Larissa! Quanto tempo! A voz dela rachou, as lágrimas já queimando nos olhos. Não é o que você está pensando. Então o que é? Porque parece muito com você traindo-me com minha melhor amiga. Tiago fechou os olhos por um segundo, como se procurando forças. Quando os abriu novamente, havia algo neles que Larissa nunca vira antes. Culpa. Não foi só com a Carolina. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O quê? Eu não traí você só com ela. Larissa sentiu um gosto amargo na boca. O mundo parecia girar rápido demais. Quem mais? Tiago hesitou. Isso é mais complicado. Me diga agora. Ele engoliu seco. Antes de conhecê-la, eu me envolvi com alguém da sua família. Larissa sentiu o sangue esfriar. Quem? Os lábios de Tiago se moveram, mas nenhum som saiu. Até que, finalmente, ele falou. Sua tia. A Juliana. Era como se um raio a tivesse atingido. Juliana. A tia que desaparecera anos atrás, sem deixar rastros. A irmã mais nova de seu pai, que todos diziam ter fugido com um homem e nunca mais dera notícias. E Tiago tinha se envolvido com ela? Antes que ela pudesse processar, o celular de Tiago vibrou novamente. Era Carolina. Carolina, se você não contar pra ela, eu conto. Ela merece saber a verdade. Larissa olhou para Tiago, o rosto encharcado de lágrimas. Que verdade? Ele não respondeu. Ela jogou o celular nele e correu para o quarto, trancando a porta atrás de si. Tinha acabado de descobrir que o homem que amava traía com sua melhor amiga, e que ele escondia algo muito pior, algo ligado ao desaparecimento de sua tia. E Carolina sabia. A madrugada chegou, mas Larissa não conseguiu dormir. Sentada no chão do closet, abraçando os joelhos, ela revirava cada palavra de Tiago na mente. Não foi só com a Carolina. Eu me envolvi com alguém da sua família. Sua tia. A Juliana. Era impossível. Juliana havia desaparecido há quase 12 anos, quando Larissa ainda estava na faculdade. A família sempre especulou que ela fugira com algum namorado proibido, mas... Tiago. O telefone vibrou no bolso do seu roupão. Era Daniel, seu irmão mais velho. Daniel. Lari, você tá bem? Tiago me ligou desesperado. Ela quase riu. Desesperado. Claro que ele estava. Tinha sido pego. Larissa. Ele te contou o que fez. Houve uma pausa longa. Longa demais. Daniel. Precisamos conversar. Não no telefone. Posso ir aí? Por que ele soava tão tenso? Larissa. Você já sabia de algo? Outra pausa. Daniel. Eu vou aí. E desligou. A chegada de Daniel. Daniel chegou em menos de 20 minutos, o que significava que ele já estava a caminho antes de ligar. Alto e forte como sempre, mas com os olhos vermelhos, como se não dormisse há dias. Ele a abraçou com força, mas Larissa se manteve rígida. O que você sabe? Ela perguntou, direto ao ponto. Tiago estava na sala, pálido, olhando para os dois como se esperasse um ataque. Daniel olhou para ele, depois de volta para Larissa. Aqui não. Vamos lá fora. Por quê? Ele já sabe do que vocês vão falar, não é? Larissa cruzou os braços. Daniel cerrou os maxilares. Porque o que eu tenho para dizer não é só sobre ele. O segredo no jardim. Eles foram até o jardim, onde o vento da noite carregava o cheiro de terra molhada. Daniel acendeu um cigarro, algo que ele não fazia há anos. Eu nunca te contei a verdade sobre o que aconteceu com a tia Juliana. Larissa sentiu um frio na espinha. Então ela realmente teve algo com o Tiago? Daniel deu uma tragada longa antes de responder. Não do jeito que você está pensando. Então como? Ele esmagou o cigarro com o pé, hesitante. O Tiago não traiu você com ela. Ele protegeu ela. Protegeu do pai. Larissa sentiu o mundo parar. O quê? Daniel olhou para ela, os olhos cheios de uma dor antiga. Juliana não fugiu porque quis. Ela fugiu porque ele ia matá-la. A revelação do passado. Segundo Daniel, Juliana tinha um caso em segredo, mas não com Tiago. Com um homem mais velho,
alguém que o pai dela odiava. Quando ele descobriu, ameaçou matar os dois. Tiago ajudou ela a sumir. Ele conhecia gente que podia arranjar documentos falsos, passagem. Daniel explicou. E por que ele nunca me contou? Porque ele prometeu a Juliana que ninguém saberia. Nem você. Se o pai descobrisse que ele ajudou. Larissa engoliu seco. Seu pai era um homem violento quando estava com raiva. Ela mesma se lembrava dos gritos, das portas batendo. E a Carolina? O que ela tem a ver com isso? Daniel ficou quieto. Essa parte eu não sei. O desaparecimento de Daniel. Quando voltaram para dentro, Tiago já não estava mais na sala. O celular dele, porém, vibrava sobre a mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido. Você sabe o que acontece se ela descobrir tudo. Larissa olhou para Daniel, que franziu a testa. Que merda é essa? Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou. Ele atendeu, e sua expressão congelou. O quê? Agora? O que foi? Larissa perguntou. Daniel já estava pegando as chaves do carro. Preciso ir. Agora. Daniel. Ele parou na porta, olhando para ela com uma urgência que a assustou. Não confia em ninguém. Nem no Tiago. E então ele saiu, deixando-a sozinha com mais perguntas do que respostas. A ligação de Carolina. 2 horas depois, o telefone de Larissa tocou. Era Carolina. Ela hesitou antes de atender. O que você quer? Você precisa me ouvir. A voz de Carolina estava quebrada, como se ela tivesse chorado. O Daniel está em perigo. O quê? Ele sabe demais. E agora? O som de uma batida seca cortou a ligação. Depois. Silêncio. Carolina. A linha caiu. A última mensagem. Minutos depois, uma mensagem chegou no WhatsApp de Larissa. Era uma foto. Daniel, ensanguentado, dentro de um carro com os vidros quebrados. E a legenda: pergunte ao seu marido quem fez isso. A foto de Daniel ensanguentado queimava na retina de Larissa. Seus dedos tremiam enquanto tentava ligar para ele novamente e novamente. Atenda, por favor, atenda. Nada. Tiago havia saído sem explicações depois da revelação no jardim, deixando apenas um bilhete vago. Preciso resolver algo. Não entre em contato com ninguém. O apartamento parecia sufocante. Larissa precisava agir. Foi então que lembrou: o escritório de Tiago. Ele sempre trancava a porta quando trabalhava, mas ela tinha uma chave de emergência. Se havia respostas em algum lugar, estariam lá. O escritório proibido. O cheiro de madeira e café envelhecido invadiu suas narinas quando abriu a porta. Tudo estava impecável, como sempre, livros organizados por cor, mesa sem um papel fora do lugar. Mas algo estava diferente. A estante de livros atrás da mesa estava ligeiramente desalinhada. Larissa aproximou-se, passando os dedos pelas lombadas até sentir um vão entre a madeira e a parede. Um clique. Um compartimento secreto se abriu, revelando um cofre digital. O coração acelerou. Por que ele nunca me falou disso? Ela tentou a senha do aniversário dele. Errado. A data do casamento. Errado. O aniversário dela. O cofre abriu. Dentro, uma pasta grossa e um envelope amarelado com uma palavra escrita à mão. Juliana. O envelope maldito. As primeiras fotos a atingiram como um soco no estômago. Juliana e Tiago, jovens, abraçados em frente a um carro. Não era um romance. Era uma foto de formatura. Eles se conheciam antes. Documentos abaixo das fotos revelaram a verdade. Tiago e Juliana foram colegas de faculdade. Ele era estagiário na empresa do pai de Larissa quando Juliana desapareceu. Um relatório de ocorrência policial. Irmã acusa empresário de ameaças de morte. O nome do empresário? Seu pai. Larissa sentiu o chão tremer. A gravação esquecida. No fundo do cofre, um gravador de voz antigo. Ela apertou play. Tiago, se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui fugir. A voz de Juliana. Tremendo de medo. Ele sabe que você me ajudou. Cuidado com o Daniel. Ele não é quem diz ser. E por favor, proteja Larissa. Ele nunca perdoou você por ter me tirado dele.
Um barulho de porta batendo. Gritos. Ele está aqui. Ele. A gravação terminou abruptamente. Larissa cobriu a boca com as mãos. Meu pai fez algo com ela. A ligação que muda tudo. O celular vibrou. Número desconhecido. Larissa. A voz de Daniel, rouca e fraca. Daniel. Onde você? Escuta. Tiago não é o vilão. Carolina trabalha para o pai. Ela plantou aquelas mensagens. O quê? O cofre. Você viu o cofre? Larissa olhou para os papéis espalhados. Sim. Então você sabe. Juliana não fugiu. Ele matou ela. E agora? Ele vai atrás de Tiago. Um barulho de vidro quebrando ao fundo. Daniel gritou. A ligação caiu. A última pista. No meio da papelada, um cartão de visita chamou sua atenção. Dr. Marcos Albuquerque, psiquiatra. E um rabisco atrás. Juliana, seção 1205. Perigo real. Provas no caso 2918. Larissa pesquisou o número do caso no Google. A primeira notícia a aparecer a fez engasgar. Desaparecimento de herdeira de construtora completa 10 anos sem pistas. E a foto? Juliana segurando um bebê. Um bebê de olhos verdes idênticos aos de Tiago. Larissa segurava a foto amarelada com mãos trêmulas. Juliana sorrindo, segurando um bebê de olhos verdes. Os mesmos olhos de Tiago. O mundo parecia girar rápido demais. Ela precisava se sentar. O barulho da porta do apartamento sendo aberta fez esconder a foto rapidamente no bolso. Larissa. A voz de Tiago ecoou pelo corredor. Ela não respondeu. Ficou parada no meio da sala, encarando quando ele entrou. Seu rosto estava marcado por cortes superficiais. A camisa rasgada no ombro. O que aconteceu com você? Ela forçou a voz a não tremer. Tiago evitou seu olhar. Precisamos conversar. Conversar? Ela riu, um som amargo. Você some depois que descobrimos que meu pai pode ter matado minha tia. Daniel desaparece. E você quer conversar? Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Eu sei onde Daniel está. Larissa sentiu o coração parar. Ele está vivo? Sim. Mas não por muito tempo se não agirmos rápido. Ela sacou a foto do bolso e jogou na mesa entre eles. E isso? Você tem um filho com Juliana? Tiago olhou para a foto como se ela tivesse cuspido fogo. Não. Então explica. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado. Essa criança é você, Larissa. O encontro, 12 anos antes. Faculdade de Direito, 2011. Tiago ajustou a gravata pela terceira vez em 5 minutos. O estágio na Albuquerque e Associados era sua chance de ouro. E ele não podia errar. Relaxa, garoto. Juliana, a filha mais nova do dono da empresa, deu um tapinha em seu ombro. Meu pai late, mas não morde. Ele a conhecera na faculdade. Ela 2 anos à frente, sempre a mais brilhante da turma. E a mais linda. Mas ele nunca ousaria dizer isso em voz alta. Só não entendo porque você insistiu tanto para ele me contratar. Tiago franziu a testa. Não somos exatamente amigos. Juliana olhou para o corredor vazio antes de responder, baixando a voz. Porque eu preciso de alguém de fora. Alguém que ele não controle. O que você? A porta do escritório se abriu. Entrem. O senhor Albuquerque, um homem alto de olhos frios, observou Tiago como se estivesse avaliando um corte de carne. Você é o estagiário? Tiago estendeu a mão. Tiago Lemos. O homem ignorou sua mão, virando-se para Juliana. Você disse que ele é bom? O melhor da turma. Ela sorriu, mas havia algo tenso em seu olhar. O senhor Albuquerque jogou uma pasta na mesa. Comece com isso. Garoto. Tiago se endireitou. Sim, senhor? Na minha empresa, lealdade vem em primeiro lugar. Entendeu? Ele não sabia porque aquilo soou como uma ameaça. A verdade sobre a foto. Eu sou o bebê da foto? Larissa olhou para a imagem novamente, tentando encontrar semelhanças. Juliana não era minha mãe. Tiago se sentou pesadamente no sofá. Não. Mas ela era sua tia de verdade. Sua mãe biológica.
O mundo parou. O quê? Juliana engravidou aos 17 anos. Seu pai, o Sr. Albuquerque, forçou sua irmã, a Sandra, a criar você como se fosse dela para evitar escândalo. Larissa sentiu as pernas fraquejarem. Toda sua infância, as brincadeiras sobre como ela não se parecia com os pais, o jeito frio com que seu pai a tratava comparado a Daniel. Por que ela nunca me contou? Tiago esfregou o rosto, exausto. Porque ele ameaçou matar vocês duas se ela tentasse contato. A primeira mentira. 6 meses depois. Tiago sabia que algo estava errado. Juliana chegava cada vez mais tarde ao trabalho, com olheiras profundas. Seu pai a chamava para reuniões a portas fechadas que terminavam em gritos. Você precisa sair daqui. Ele a agarrou pelo braço no estacionamento uma noite. Ele está te destruindo. Ela sacudiu a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso. Não enquanto ele tem a Larissa. Quem? Juliana pareceu se arrepender de ter falado. Ninguém. Esquece. Mas Tiago não esqueceu. Ele seguiu Juliana naquela noite até um pequeno apartamento na Zona Leste. E lá, através da janela, viu ela. Uma garotinha de cabelos cacheados, não mais que 5 anos, correndo para os braços de Juliana. Mamãe! Foi quando ele entendeu. E foi quando o Sr. Albuquerque o viu. O preço da descoberta. Ele te viu? Larissa perguntou, as mãos frias. Tiago acenou com a cabeça. No dia seguinte, fui promovido a um cargo em outra filial. Longe de Juliana. Longe de você. E ela? Ela tentou te ver escondido. Até que... Ele engoliu seco. Até que ele descobriu. Larissa lembrava vagamente daquela noite. Gritos. Sua mãe chorando. Alguém batendo na porta. E depois... Silêncio. Juliana nunca mais apareceu. Ele matou ela, não foi? A voz de Larissa era um fio. Tiago não respondeu. Não precisava. E você? Você sabia tudo isso quando me conheceu? Ele levantou os olhos, e pela primeira vez, Larissa viu lágrimas neles. Eu jurei para Juliana que te encontraria. Que te protegeria dele. Ele estendeu a mão devagar. Eu nunca imaginei que iria te amar. Ela recuou. Você mentiu para mim nossa vida inteira. Para te manter viva. O telefone de Tiago vibrou. Uma mensagem. Terminal 2. Vem sozinho ou o menino morre. Anexo. Uma foto de Daniel algemado a uma cadeira. Larissa olhou para Tiago, seus olhos ardendo. Que menino? Ele fechou os olhos. Seu filho. O encontro arranjado. Livraria Cultura. 2013. Tiago não acreditou quando a viu. Larissa. Mais velha, mas aqueles mesmos cachos rebeldes. A mesma covinha no queixo quando sorria. Ela estava debatendo com um amigo sobre arquitetura, gesticulando animadamente. Exatamente como Juliana fazia. Ele deveria apenas observá-la. Certificar-se de que estava bem. Mas então ela derrubou a pilha de livros. E antes que pudesse pensar, ele estava lá, ajudando-a a pegar. Obrigada! Ela sorriu, e Tiago sentiu algo em seu peito se despedaçar. De nada. Ele devolveu o sorriso, mentindo pela primeira vez para ela. Eu sou Tiago. Larissa. Ele sabia que não deveria. Sabia que cada minuto perto dela era um risco. Mas quando ela perguntou vai tomar um café, ele não conseguiu dizer não. A escolha. Meu filho. Larissa agarrou os braços de Tiago. Como assim, meu filho? Você teve um bebê aos 19. Um menino. Ele falou rápido, como se precisasse tirar as palavras de uma vez. Seu pai o deu para adoção assim que nasceu. Ela sentiu as pernas cederem. Um filho. Por que eu não lembro? Porque ele te dopou no parto. Disse que o bebê nasceu morto. Larissa revirou sua memória. A faculdade, o namorado que sumiu depois de engravidar, o acidente que a levou ao hospital. Daniel sabe? Tiago hesitou. Ele ajudou a esconder. Mas agora meu pai o sequestrou. Ela terminou, sentindo o ódio queimar em seu peito. Por quê? Porque ele descobriu onde a criança está. O telefone de Larissa tocou. Número bloqueado. Atenda. Tiago ordenou. Mas não diga nada. Ela atendeu.
Quer ver seu filho vivo, Larissa? A voz de seu pai a fez congelar. Então venha buscar ele. Sozinha. A linha caiu. Tiago já estava pegando as chaves do carro. Não. Larissa o segurou. Ele quer a mim. Ele vai te matar. Ela pegou a foto de Juliana, olhando para os olhos da mulher que morreu para protegê-la. Não antes de eu conhecer meu filho. O cheiro de gasolina e mofo invadiu as narinas de Larissa quando ela pisou no galpão abandonado à beira do rio. Cada passo ecoava no espaço vazio. Pai. Sua voz soou frágil demais para seu próprio gosto. Uma risada seca veio das sombras. Você realmente achou que viria sozinha? O Sr. Albuquerque surgiu de trás de uma pilha de caixas, os olhos frios como sempre. Larissa engoliu seco. Onde está Daniel? Seguro. Por enquanto. Ele acendeu um charuto, a fumaça formando um véu entre eles. E o Tiago? Achou que eu não perceberia ele te seguindo? Ela não respondeu. Tinha deixado Tiago no carro a 3 quarteirões dali, mas sabia que ele não ficaria parado por muito tempo. O que você quer? Quero que você entenda finalmente o que essa família representa. Ele jogou uma pasta aos pés dela. Abre. Dentro, documentos de adoção. Lucas Albuquerque Mendes. Data de nascimento, 12 de setembro de 2011. E uma foto recente. Um garoto de cabelos escuros e olhos verdes, uniforme escolar impecável. Seu filho. Larissa sentiu as pernas tremerem. Onde ele está? Criado por uma família decente. Longe de você. O Sr. Albuquerque deu um passo à frente, assim como deveria ter ficado desde o início. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. A voz dele ecoou como um tiro. Você acha que eu deixaria minha neta criar um bastardo daquele estuprador? Larissa ficou paralisada. Que estuprador? O sorriso que ele deu então a fez sentir náuseas. Pergunte ao seu marido quem realmente atacou você naquela noite. A noite que não lembrava, 2011. Festa universitária. Larissa estava bêbada. Muito bêbada. O último copo de vodka com laranja tinha sido um erro. Ela sabia disso quando as luzes começaram a ficar embaçadas. Vou te levar para casa. A voz de Daniel soou distante. Alguém a pegou pelos braços. Eu cuido dela. Uma voz desconhecida. Daniel protestou, mas depois... Escuridão. Ela acordou nua em um quarto de motel, dor latejante entre as pernas. E uma única memória. O cheiro de Old Spice e cigarros. A acusação. Foi o Tiago? Larissa sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele te drogou. Te estuprou. E quando descobriu que você estava grávida, veio atrás da nossa família para se aproveitar. O Sr. Albuquerque cuspiu no chão. Juliana era fraca. Acreditou na história dele. Mas eu sempre soube a verdade. Larissa revirou as memórias. O primeiro encontro acidental na livraria. O jeito como Tiago sempre parecia saber coisas sobre ela. Não. Ela sacudiu a cabeça. Ele me ajudou. Me protegeu de você. Protegeu. Seu pai riu. Ele te caçou, Larissa. E agora está fazendo o mesmo com o menino. O barulho de vidro quebrando interrompeu a conversa. Fica longe dela. Tiago irrompeu pela porta dos fundos, o rosto ensanguentado. O Sr. Albuquerque não pareceu surpreso. Tarde demais. Ela já sabe. Tiago olhou para Larissa, seus olhos implorando. Não acredita em nada do que ele. É verdade. Ela o interrompeu, a voz um fio. Você me atacou naquela noite? Ele ficou paralisado. Larissa, eu. Responde. O silêncio dele foi pior que qualquer palavra. A verdade que ninguém contou. Hospital Municipal, 2011. Tiago segurava a mão de Juliana enquanto ela chorava na sala de espera. Ele vai pagar por isso. Juliana tremia de raiva. Eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Nós não temos provas. Tiago tentou acalmá-la. Ela lembrará quando acordar. Mas Larissa nunca lembrou. E quando o teste de gravidez deu positivo, Juliana tomou uma decisão. Nós vamos criá-lo. Ela olhou para Tiago. Como seu pai. O quê? Você é a única pessoa que eu confio. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Promete que vai protegê-los quando eu não puder.
Ele prometeu. E 2 semanas depois, Juliana desapareceu. A traição de Carolina. Você sempre foi cega. A voz veio da entrada. Carolina entrou, segurando uma arma. Carol. Larissa sentiu o coração parar. Eu avisei que você não devia confiar nele. Carolina apontou a arma para Tiago. Mas você nunca me ouve. O senhor Albuquerque sorriu. Minha melhor investida. Coloquei ela na sua vida quando você tinha 12 anos. Só para casos como esse. Larissa sentiu cada memória com Carolina desmoronar. As noites de sono, os segredos compartilhados. Tudo armado. E Daniel? Está vivo. Por enquanto. Carolina deu um passo à frente. Mas se você não assinar os papéis de custódia do Lucas agora, isso muda. Ela jogou uma caneta aos pés de Larissa. Assina. E nunca mais procura por ele. Tiago se moveu rápido, agarrando Carolina pelo braço. Você não vai tocar nela. O tiro ecoou no galpão. A escolha de Larissa. Tiago caiu de joelhos, a mão pressionando o ombro ensanguentado. Tiago! Larissa correu para ele. Não. Ele tentou empurrá-la para trás. Foge! Carolina recarregou a arma. Última chance. Lari. O menino ou ele? Larissa olhou para o documento de custódia. Para seu pai sorrindo. Para Tiago sangrando no chão. E então ela viu o relógio de pulso de Daniel na mão de Carolina. O mesmo relógio que ele ganhou dos avós. E uma memória surgiu. Nunca tiro isso. Nem no banho. Daniel rindo. Larissa ergueu os olhos, uma fúria antiga queimando em seu peito. Você matou ele. Carolina hesitou. Ele resistiu. Foi o suficiente. Larissa pegou a caneta e, em um movimento rápido, esfaqueou a mão de Carolina com ela. A arma caiu. Tiago reagiu primeiro, jogando-se sobre Carolina. O senhor Albuquerque gritou alguma coisa, mas Larissa já estava correndo para a arma. Quando ela ergueu o cano, apontando para o próprio pai, o mundo parecia silenciar. Onde está meu filho? Ele riu. Você nunca vai. O tiro veio de trás. O senhor Albuquerque caiu de joelhos, olhando para a entrada com surpresa. Daniel, ensanguentado mas vivo, segurava uma arma fumegante. Desculpa, pai. Ele engatilhou novamente. Mas dessa vez, eu escolho ela. As peças que sobraram. 48 horas depois. O barulho das máquinas do hospital era constante. Tiago estava sedado, mas estável. Daniel, sentado ao lado da cama, contou o resto. Carolina trabalhava para ele desde sempre. Foi ela quem te dopou naquela noite. Ele olhou para as mãos. E foi ela quem matou a tia Juliana. Larissa sentou-se pesadamente. E o Lucas. Com uma família em Minas. Seguro. Daniel pegou seu telefone, mostrando uma foto. Eu o visitei mês passado. Ele parece você. Larissa olhou para a foto do garoto sorridente, o coração apertado. Ele sabe? Não. Daniel suspirou. Mas ele merece. Ela olhou para Tiago, dormindo. Ele não era o estuprador, era? Não. A voz de Daniel era firme. Foi um amigo da Carolina. Tiago te encontrou depois, no hospital. E nunca mais te deixou. Larissa sentiu as lágrimas finalmente caírem. Toda sua vida. Toda aquela dor. E no meio disso tudo, apenas uma verdade importava. Ele a amava. E agora, ela precisava encontrar seu filho. O silêncio antes da tempestade. O cheiro de antisséptico do hospital queimava as narinas de Larissa enquanto ela observava Tiago dormir. Os monitores cardíacos emitiam um bip constante, tranquilizador. Ele sobrevivera à cirurgia, mas os médicos alertaram. A bala passou perto da artéria subclávia. Mais 1 centímetro e... Ela não quis ouvir o resto. O telefone vibrou no bolso do seu jeans. Daniel. Precisamos falar. Encontrei coisas sobre Carolina. Quarto 412. Agora. Larissa olhou para Tiago, resistindo ao impulso de apertar sua mão. Não queria acordá-lo. Com um último suspiro, saiu em direção ao elevador. O corredor do 4º andar estava deserto, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Algo não estava certo.
A porta do 412 estava entreaberta. Daniel. Nenhuma resposta. Ela empurrou a porta devagar. O quarto estava vazio. Clique. O som da porta se fechando atrás dela a fez girar rapidamente. Carolina estava lá, encostada na parede, uma pistola com silenciador apontada para seu peito. Olá, amiga. A armadilha. Onde está Daniel? Larissa engoliu seco, calculando a distância até o botão de emergência na parede. Carolina riu, o som ecoando estranhamente no quarto vazio. Vivo. Por enquanto. Ela fez um gesto com a arma. Senta. Larissa não se moveu. Você trabalha para meu pai desde sempre. Mentiu para mim todos esses anos. Trabalhei. Carolina corrigiu, os olhos brilhando. Até ele me descartar como lixo. Ela ergueu a blusa o suficiente para mostrar uma cicatriz horrível no abdômen. Presente dele quando eu falhei em te afastar do Tiago. Larissa sentiu um frio na espinha. Então por quê? Porque agora eu trabalho para mim mesma. Carolina jogou um envelope na cama. E você vai me ajudar. Dentro. Fotos de Lucas em seu colégio interno em Minas. Na padaria. No parque. Sempre sendo observado. O que você quer? A voz de Larissa saiu como um rosnado. Dinheiro. Passaporte. E um avião. Carolina sorriu. Ou eu mando um presente para seu garotinho. O telefone de Larissa vibrou. Uma mensagem de vídeo. Daniel, amarrado a uma cadeira, sangue escorrendo de sua têmpora. Ele morre em 1 hora se você não cooperar. Carolina baixou a arma. E depois? Bem, crianças desaparecem todo dia, não é? Larissa sentiu o ódio queimar em suas veias. Você nunca vai tocar nele. Carolina riu. Já toquei. Ela puxou o celular, mostrando uma foto recente. Ela abraçando Lucas em um parque, como se fossem velhas amigas. Ele é tão confiante. Larissa viu vermelho. Flashback 1. A infiltração, 3 meses antes. Parque Ibirapuera. Dia das Crianças. Carolina ajustou os óculos escuros, observando o garoto de longe. Lucas era exatamente como Larissa naquela idade. Os mesmos cachos rebeldes, a mesma covinha ao sorrir. Você é amiga da minha mãe? A voz dele a pegou de surpresa. Ele estava ali, na sua frente, olhando para ela com curiosidade. Carolina forçou um sorriso. Sou sim, querido. A melhor amiga. Ela nunca fala de você. Lucas franziu a testa. É que... Carolina baixou a voz. Ela não sabe que eu voltei. Quero dar uma surpresa. O garoto estudou seu rosto por um momento. Então sorriu. Legal. Ela vai adorar. Tão inocente. Tão fácil. O jogo de xadrez. Larissa mordeu o interior da bochecha até sentir o gosto de sangue. Me prova que o Daniel está vivo. Carolina digitou algo no celular. Do outro lado da linha. Daniel gemeu. Lari, não faz, o que ela? Bang! O som de um tiro. Daniel gritou. Próxima vai na cabeça. Carolina desligou. Decide. Larissa fechou os olhos. Eu preciso falar com o Tiago. Não. Ele tem contatos. Dinheiro que eu não. Eu disse não. Carolina avançou. A arma agora pressionada contra a testa de Larissa. Você tem meia hora para me dar uma resposta. Ou começo a mandar pedaços do seu irmão pelo correio. O rádio do hospital chiou no corredor. Código azul. Quarto 309. Repetindo. Código azul. Quarto 309. Quarto de Tiago. Larissa empurrou Carolina com força, correndo para a porta. Tenta fugir e o menino morre. Carolina gritou atrás dela. Mas Larissa já estava no elevador. Tiago, por favor, não morra. O código azul. O quarto estava cheio de médicos quando ela chegou. Fora! Uma enfermeira a impediu na porta. Larissa olhou por cima do ombro dela. Tiago estava convulsionando na cama. Os monitores apitando loucamente. O que aconteceu? Reação à medicação. Por favor, espere lá fora. Algo estalou na mente de Larissa. Medicação. Tiago não estava tomando nada novo. Ela olhou para o corredor. Carolina. Tinha que ser. O celular vibrou. Uma mensagem. 30 minutos. Ou o próximo tiro é no coração do Daniel.
Anexo, uma foto, Lucas sentado na cama, lendo. Inocente. Desprotegido. Larissa olhou para o quarto de Tiago, depois para o relógio. 29 minutos. Ela correu para o estacionamento. A troca. O armazém abandonado cheirava a mofo e gasolina. Larissa entrou com as mãos tremendo, a mala de dinheiro pesando em seu braço. Estou aqui. Silêncio. Então. Passos. Daniel foi empurrado para o chão à sua frente, os olhos inchados de tanto chorar. Lari. Não devia. Cale a boca. Carolina surgiu das sombras, a arma agora apontada para Larissa. Dinheiro. Larissa jogou a mala. Onde está meu filho? Carolina riu, abrindo a mala para contar o dinheiro. Seguro. Por enquanto. Ela olhou para Larissa. Sabe, eu até pensei em matar você hoje. Então por que não? Porque ele merece sofrer mais. Carolina sorriu. E vai, quando descobrir que você me deu o garoto. Larissa sentiu o sangue gelar. O quê? O colégio interno dele tem muros baixos. Carolina sacou um segundo celular, mostrando uma foto. Lucas dopado no banco de trás de um carro. Já está a caminho da fronteira. Daniel gritou algo, mas Larissa já estava se movendo. Ela atacou Carolina como uma fera, as unhas cravando no rosto da traidora. A arma caiu. As duas rolaram no chão. Carolina tentando sufocá-la. Você nunca vai ter ele. Larissa cravou os dedos nos olhos de Carolina. Um tiro ecoou. Carolina ficou pesada em cima dela. Larissa empurrou o corpo, ensanguentada. Tiago estava na entrada, uma pistola fumegante na mão, o ombro enfaixado ensopado de sangue. Ele está. Nós vamos encontrá-lo. Tiago caiu de joelhos ao lado dela, pálido. Eu prometo. Daniel, ainda amarrado, chorou aliviado. Mas Larissa só conseguia pensar em uma coisa. Lucas. Onde está você? O sangue nos livros. A ambulância levou Tiago novamente para o hospital. A ferida no ombro se abrirá durante o confronto. Enquanto os médicos o atendiam, Larissa revirava o apartamento de Carolina com luvas de borracha, as mãos tremendo. Precisava encontrar algo. Qualquer coisa que indicasse para onde Lucas havia sido levado. O quarto estava impecável, como se tivesse sido preparado para não deixar pistas. Até que, um arranhão no assoalho. Larissa ajoelhou-se, pressionando a tábua solta. Com um rangido, ela cedeu, revelando um espaço escondido. Dentro, um diário em couro desgastado com as iniciais J.A. Juliana Albuquerque. A primeira página estava manchada de algo que parecia sangue. Se alguém está lendo isso, eu provavelmente estou morta. Mas Larissa precisa saber a verdade. Flashback 1. As páginas proibidas, 2009. Primeira entrada. Pai descobriu sobre o Lucas hoje. Disse que vai matar o bebê se eu não der sumiço. Tiago é o único que sabe. Ele jurou proteger minha filha quando eu não puder. Larissa sentiu o coração parar. Minha filha. Mas o teste de DNA mostrava que ela era mãe de Lucas. Como isso? Folhas depois, a resposta. Mentimos no exame. Larissa não é minha filha biológica. Ela é filha da Sandra, mas eu a criei como minha depois do que ele fez com minha irmã. Uma foto escorregou do diário. Sandra Albuquerque grávida, acorrentada a uma cama em algum lugar escuro. Na parte de trás, escrito à mão. Ele aprendeu quando ela tentou fugir. Disse que a criança seria criada como minha para evitar escândalo. Larissa nunca pode saber. Larissa vomitou no lixo ao lado da cama. Toda sua vida era uma mentira. O código no espelho. As últimas páginas do diário estavam cheias de rabiscos frenéticos. Eles estão me seguindo. Sei que vou morrer. Mas deixei pistas para Larissa encontrar o cofre. E então, uma frase que fez seu sangue gelar. O menino está onde tudo começou. No lugar dos nossos segredos de infância. Larissa revirou a memória. Segredos de infância. Ela e Carolina tinham um lugar. Uma cabana abandonada na floresta atrás da casa de veraneio dos Albuquerque. Onde escondiam diários, cartas. Onde juraram ser irmãs de sangue aos 13 anos. O telefone tocou. Era Daniel, ainda no hospital.
Achei algo nos arquivos da Carolina. Ele falou rouco. Ela comprou passagens para o Chile. Amanhã. O aeroporto é armadilha, Larissa respondeu, folheando o diário. Ela vai fugir por terra. Preciso ir à cabana. Agora. Não vá sozinha. Tiago já. Não há tempo. Ela correu para o carro, o diário aberto no banco do passageiro. Na última página, uma frase a fez pisar no freio bruscamente. Cuidado com a Irmandade. Elas estão em todo lugar. Assinado. Sua verdadeira mãe, Sandra. A cabana dos segredos. A cabana estava pior do que Larissa lembrava. O telhado desabado, as paredes mofadas. Mas a placa que elas tinham feito ainda estava lá. Lari e Carol. Irmãs para sempre. O chão de madeira rangiu sob seus pés quando entrou. Algo estava errado. Muito errado. Cheiro de álcool. De gasolina. E então viu Lucas amarrado a uma cadeira no centro do cômodo, os olhos arregalados de terror. Mãe! Ela correu para ele, mas uma voz a fez parar. Mais um passo e eu acendo. Carolina surgiu das sombras, um isqueiro na mão. O chão estava encharcado de gasolina. Você mentiu no diário, Larissa gritou. Juliana não era minha mãe. Carolina riu, uma coisa louca e triste. Eu sei. Eu coloquei o diário lá para você encontrar. O quê? Porque você precisa entender. Carolina acendeu o isqueiro. Toda sua vida foi uma mentira. Lucas chorou, tentando se soltar. Por favor. Larissa estendeu a mão. Ele é inocente. Como eu fui? Carolina gritou, os olhos cheios de lágrimas. Você sabe o que seu pai fez comigo? Com nós. Larissa não entendia. Nós? O barulho de uma arma sendo engatilhada ecoou na cabana. Ela está falando da Irmandade. Tiago estava na porta, uma pistola tremendo em sua mão. As filhas que seu pai criou depois de tirá-las de suas mães. Carolina sorriu. Triste. Finalmente. A verdade. E então ela jogou o isqueiro no chão. O fogo da verdade. As chamas se espalharam rápido demais. Larissa correu para Lucas, desamarrando-o enquanto o fogo subia pelas paredes. Tiago! Ele mirou em Carolina, mas ela já estava correndo para a saída traseira. Vai atrás dela! Larissa gritou, carregando Lucas nos braços. Tiago hesitou, então correu atrás da traidora. O teto começou a desabar. Larissa protegeu Lucas com o próprio corpo, correndo em direção à saída. Estavam quase lá. Uma viga em chamas caiu a centímetros deles. Lucas gritou, agarrando-se a ela. Eu te pego, filho. Eu te pego. E então, ar fresco. Eles caíram na grama do lado de fora, tossindo. Larissa virou-se para ver a cabana inteira consumida pelas chamas. Tiago! Um tiro ecoou na floresta. Depois. Silêncio. Larissa apertou Lucas contra seu peito, rezando para que não fosse o que pensava. Até que Tiago surgiu entre as árvores, arrastando Carolina inconsciente pelos cabelos. Ela vai pagar. Ele caiu de joelhos ao lado deles. Por tudo. Larissa olhou para o filho, seu filho de verdade, e então para o homem que arriscou tudo para protegê-los. O diário estava queimado. Os segredos, revelados. Mas uma coisa permanecia. Ela finalmente tinha sua família. O segredo no cofre do escritório. A luz fraca do abajur iluminava os documentos espalhados pela mesa da sala de interrogatórios. Carolina estava algemada do outro lado do vidro espelhado, o rosto ainda marcado pela briga na cabana. Larissa apertou as mãos em punhos, sentindo as unhas cravarem em suas próprias palmas. Ela não vai falar, Daniel murmurou ao seu lado, observando o detetive tentar extrair informações da prisioneira. Ela vai. A voz de Tiago veio atrás deles, surpreendentemente firme para alguém que ainda mancava da ferida no ombro. Temos algo que ela quer. Ele colocou uma pequena chave na mesa. O cofre do escritório do seu pai. Ela tentou arrombar 3 vezes nos últimos meses, segundo os relatórios de segurança. Larissa pegou a chave, virando-a entre os dedos. O que tem lá dentro? A única coisa que importa para ela. Tiago olhou para Carolina através do vidro. A prova de que ela também é uma Albuquerque. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo grito de Carolina do outro lado do vidro.
Eu sei que vocês estão aí. Ela estava olhando diretamente para o espelho, como se pudesse vê-los. Me devolvam o que é meu. Larissa trocou um olhar com Tiago. Vamos ao escritório. Flashback 1. A filha esquecida, 1995. Casa dos Albuquerque. Verão. A pequena Carolina, de apenas 7 anos, espiou pela fresta da porta do escritório. Dentro, o senhor Albuquerque gritava com uma mulher magra de vestido roto. Você nunca devia ter tido essa criança. Ela é sua filha. A mulher chorou, agarrando-se à sua perna. Por favor, deixe-me ficar com ela. Um tapa ecoou. A mulher caiu no chão. Você vai embora. A menina fica. O senhor Albuquerque jogou um envelope com dinheiro no colo dela. E se algum dia contar a alguém? Ele não precisou terminar. A porta se fechou. Carolina nunca mais viu sua mãe. O cofre maldito. O escritório do senhor Albuquerque estava intocado desde sua morte. A polícia ainda tinha fitas amarelas de isolamento cruzando a porta. Larissa hesitou antes de entrar, sentindo o peso daquela casa como um fantasma em seus ombros. Ele mantinha o cofre atrás do quadro. Daniel murmurou, removendo a pintura familiar para revelar um cofre embutido. A chave girou com um clique satisfatório. Dentro, apenas 3 itens. Um videocassete etiquetado C1995. Uma certidão de nascimento rasgada e colada novamente. Um pequeno bracelete de bebê com a inscrição para minha filha. Larissa pegou a certidão com mãos trêmulas. Carolina Almeida Albuquerque. Nascida em 12 de março de 1988. Pai, Eduardo Albuquerque. Mãe, Mariana Almeida. Meu Deus, ela sussurrou. Ela é minha irmã. Tiago colocou o vídeo no antigo aparelho da sala. A imagem tremeluzente mostrou o senhor Albuquerque mais jovem, segurando um bebê chorando. Esse é o acordo, ele disse para alguém fora da câmera. Você some, ela vive. Você conta, eu mato vocês duas. A mulher do flashback, Mariana, apareceu brevemente, beijando a testa do bebê antes de ser puxada para fora do quadro. O vídeo terminou abruptamente. Daniel quebrou o silêncio. Ele fez o mesmo com todas nós. Criou uma rede de filhas ilegítimas, usando algumas como capangas, outras como. Ele não terminou. Não precisava. Larissa olhou para o bracelete. Por que Carolina quer isso? Porque é tudo o que resta da mãe dela. Tiago respondeu. E ela acha que temos informações sobre onde ela está. O telefone de Larissa vibrou. Mensagem desconhecida. Troca. O paradeiro da minha mãe pelo seu filho. Anexo, uma foto, Lucas no carro, com um homem de capuz ao volante. Mas não era Carolina quem mandara aquilo. Era outra pessoa. Outra irmã. A Irmandade revelada. O bar era sujo e mal iluminado. O tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. Larissa entrou sozinha, como instruído, com a bolsa contendo os itens do cofre. Na última mesa, uma mulher de cabelos ruivos acenou. Sente-se. Onde está meu filho? Larissa não se moveu. A ruiva sorriu, mostrando um dente quebrado. Seguro. Por enquanto. Ela estendeu a mão. Os documentos. Larissa apertou a bolsa contra o peito. Prove que ele está vivo. A mulher deslizou um telefone pela mesa. No vídeo, Lucas estava em um quarto de hotel, assistindo desenho. Parecia assustado, mas ileso. Quem são vocês? Larissa perguntou, entregando a bolsa. Filhas que ele descartou. A ruiva abriu a certidão de nascimento, os olhos famintos. Carolina era a favorita. Nós não tivemos tanta sorte. Ela mostrou o pulso, um número tatuado, como um código de gado. Ele nos vendeu, Larissa, para amigos. Larissa sentiu o nojo subir pela garganta. E a mãe de Carolina? Morta. A ruiva guardou os documentos. Há 10 anos. Mas ela nunca vai aceitar isso. E então, o golpe. Agora, sobre o seu pagamento. A porta do banheiro se abriu. Lucas correu para ela, chorando. Mamãe. Larissa o agarrou, verificando cada centímetro dele com as mãos trêmulas. Está bem, filho. Está tudo bem. A ruiva já estava na porta. Uma irmã por outra. Justo, não? E então ela foi embora,
levando os segredos do passado consigo. Cena 4. O preço da paz. No carro a caminho de casa, Lucas dormia no banco de trás, exausto. Larissa olhou para Tiago ao volante, depois para Daniel ao seu lado. Quantas mais existem? Daniel trocou um olhar com Tiago. Dúzias. Espalhadas pelo país. Algumas nem sabem quem são. E Carolina? Ela sabe agora. Tiago murmurou. A polícia mostrou o vídeo para ela. Larissa olhou pela janela. As luzes da cidade passando como riscos coloridos. E ela? Chorou. Pediu para ver você. Larissa fechou os olhos. Uma irmã. Uma traidora. Uma vítima. Amanhã, ela decidiu. Hoje é só nós. E pela primeira vez em meses, quando olhou para trás e viu Lucas respirando tranquilamente, sentiu que talvez, tudo ficaria bem. O retrato rasgado. Larissa virou o retrato de família entre os dedos. A moldura de prata gelada contra sua pele. Era a única foto que restava do casamento dos pais, ou melhor, da Sandra e do homem que sempre achou ser seu pai. Agora, o rosto dele estava cuidadosamente cortado da imagem, deixando apenas um vazio grotesco onde deveria estar um sorriso. Por que ela faria isso? Larissa passou o dedo sobre o rasgo. Tiago, sentado ao seu lado na cama, estudou a foto. Talvez ela não quisesse que você visse alguma coisa. Lucas, que brincava no tapete com carrinhos, levantou os olhos. O vovô era mau? A pergunta inocente cortou como uma faca. Larissa trocou um olhar com Tiago antes de responder. Ele fez coisas ruins. Tipo o homem do porão? Lucas continuou, absorto em seus carrinhos. O sangue esfriou nas veias de Larissa. Que homem, filho? Lucas empurrou um carrinho vermelho para debaixo da cama. O que chorava à noite? A Carol dizia que ele era um fantasma. Tiago já estava agachado ao lado do menino. Lucas, isso é muito importante. Você viu um homem quando estava com a Carolina? O garoto assentiu. Sério? No escuro. Ele me deu um cobertor quando tive frio. Larissa sentiu as mãos tremerem. Alguém mais estava envolvido. O telefone de Tiago vibrou. Uma mensagem de Daniel. Você precisa vir ao escritório. Encontrei algo sobre seu pai. Anexo. Uma foto borrada de um documento antigo com nome familiar. Certidão de óbito. Fernando Mendes Albuquerque. O irmão desaparecido do Sr. Albuquerque. Flashback 1. O irmão perdido, 1982. Fazenda dos Albuquerque. Madrugada. O garotinho Eduardo, de apenas 8 anos, espiou pela fresta do sótão. Lá embaixo, seu pai e tios arrastavam algo pesado, algo que se mexia, para dentro do celeiro. Por favor. A voz do tio Fernando saiu arrastada, ensanguentada. Ele é meu filho. Um tiro ecoou. O pequeno Eduardo viu o corpo do tio cair. Viu seu próprio pai virar-se para o garoto acorrentado no canto. Um menino de olhos verdes, não mais velho que ele. Agora você é meu. Seu pai limpou a arma no paletó. E se algum dia contar o que viu? O garoto acorrentado chorou em silêncio. Eduardo nunca esqueceu aqueles olhos. Os mesmos olhos que ele vira no próprio filho, anos depois. O segredo no porão. O escritório do detetive particular de Daniel estava coberto de fotos e documentos espalhados. No centro, uma árvore genealógica improvisada com um nome circulado em vermelho. Fernando Mendes Albuquerque, de 1945 a 1982, suicídio. Ele não se matou. Daniel jogou um relatório de necropsia na mesa. Foi executado. E adivinha por quê? Larissa estudou o documento. Porque descobriu o que o irmão fazia. Pior, Daniel baixou a voz. Porque ele era o pai biológico do Tiago. O mundo parou. Larissa virou-se para Tiago, cujo rosto estava pálido como papel. O quê? Seu pai, Daniel apontou para Tiago. Era o menino acorrentado naquele celeiro. O filho que Fernando tentou salvar. Tiago caiu pesadamente em uma cadeira. Meu Deus! E tem mais. Daniel mostrou uma foto antiga. Um grupo de homens em trajes caros, incluindo o Sr. Albuquerque. Conhece esse clube? Larissa estudou a imagem. Um símbolo discreto no brasão chamou sua atenção. IA. Irmandade Albuquerque. Irmandade dos Abutres. Daniel cuspiu o nome.
Uma rede de tráfico de crianças que existe há gerações. Seu pai não agia sozinho. O telefone de Larissa tocou. Número desconhecido. Deveria atender? Ela hesitou. Tiago pegou o aparelho e atendeu no viva voz. Sim. Você realmente achou que era o único? A voz de Carolina soou rouca, como se tivesse chorado. Tem mais 7 porões como aquele. E eu sei onde estão. Um endereço chegou por mensagem. Armazém 42, Porto de Santos. E então, a bomba. E seu verdadeiro pai está vivo, Larissa. E ele quer te conhecer. A linha caiu. O armazém dos horrores. O cheiro de sal e podridão invadiu as narinas de Larissa quando eles entraram no armazém abandonado. Tiago segurava uma lanterna em uma mão e uma arma na outra, enquanto Daniel protegia a retaguarda. Carolina! Larissa chamou, o eco respondendo no vazio. Uma luz fraca acendeu no segundo andar. Subiram as escadas rangentes. Cada passo uma eternidade. No centro da sala vazia, Carolina estava sentada em uma cadeira, o rosto marcado por hematomas recentes. Amarrada. Não foi eu quem mandou a mensagem. Ela gaguejou, os olhos cheios de terror. Ele fez isso. Uma figura alta surgiu das sombras. O homem tinha os mesmos olhos verdes de Larissa. Os mesmos cachos rebeldes. Olá, filha. Ela recuou, esbarrando em Tiago. Você está morto. Fernando Albuquerque sorriu, mostrando dentes amarelos. Morto é seu marido. Ele ergueu uma arma. Porque agora você vai ajudar a continuar nosso legado. E então as portas se fecharam atrás deles. A herança dos olhos verdes. O cano da arma tremia na mão de Fernando, mas seu sorriso permanecia estável. Larissa sentiu Tiago se tensionar ao seu lado, os músculos prontos para atacar. Carolina, ainda amarrada, chorava silenciosamente em sua cadeira. Você não é meu pai, Larissa cuspiu as palavras. Fernando riu, um som rouco e sem humor. Claro que sou. Sua mãe, a coitada da Sandra, achou que estava me ajudando quando fugiu grávida de você. Ele fez um gesto circular com a arma. Mas meu irmão sempre foi melhor em caçar o que é dele. Larissa sentiu as peças se encaixarem com um frio cruel. Ele me criou como filha dele. E fez um ótimo trabalho. Fernando deu um passo à frente. Até você fugir com esse lixo. Ele apontou para Tiago. O filho do meu irmão morto. Poético, não? Tiago rosnou. Você está mentindo. Meu pai morreu quando você tinha 4 anos. Sim. Fernando cutucou a própria têmpora com o dedo. Tiro aqui. Mas não antes de me contar onde esconder a você. Larissa viu Tiago empalidecer. O porão. Ah, ele lembra. Fernando bateu palmas sarcasticamente. Meu irmão adorava seus brinquedinhos. Mas eu tenho planos maiores. Ele sacou um telefone, mostrando uma transmissão ao vivo. Lucas, em um quarto branco, sendo examinado por um homem de jaleco. O que você fez com ele? Larissa avançou, mas Tiago a segurou. Calma, princesa. Fernando sorriu. Estamos só confirmando a compatibilidade. Compatibilidade. Daniel, até então silencioso, perguntou. Fernando olhou para Larissa com algo quase como orgulho. Seus olhos verdes, querida. É um traço genético raro na família. E o menino? Perfeito. Tiago pareceu entender primeiro. Transplante. Bingo. Fernando riu. Meus rins estão falhando. E netinhos são tão fáceis de manipular. Larissa vomitou no chão. Flashback 1. O primeiro neto, 2003. Clínica particular. Madrugada. O bebê chorou quando a agulha entrou em seu braço minúsculo. O médico evitou olhar para o pequeno Lucas, de apenas 2 anos, enquanto colhia o sangue. É mesmo necessário? O doutor Albuquerque ajustou os óculos. Fernando, já com o rosto amarelado pela doença, acariciou a cabeça do bebê. Todo herdeiro Albuquerque doa para a família. É tradição. Ele olhou para a fileira de outras crianças dormindo em berços. Começaremos com exames. O procedimento virá depois. O jogo das cadeiras. Você está louco. Larissa engoliu o gosto amargo da bile. Nunca vou deixar você tocar nele. Fernando suspirou.
como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Eu não preciso da sua permissão. Só do seu silêncio. Ele olhou para Tiago. E você vai cooperar, a menos que queira que a história se repita. Tiago tremia de raiva. Você não vai chegar perto do meu filho. Seu filho? Fernando riu. Você acha que eu deixaria um bastardo como você procriar? Larissa sentiu o ar sair de seus pulmões. O que? O menino não é dele, querida. Fernando tirou um envelope do bolso. O teste de DNA que mostrei para você era falso. Larissa pegou o novo exame com mãos trêmulas. Probabilidade de paternidade, 0%. Tiago arrancou o papel dela. Mentiras. Pergunte a Carolina. Fernando apontou para a amiga, que encolheu-se na cadeira. Ela sabe quem realmente estuprou você naquela festa. Larissa olhou para Carolina, cujo silêncio foi resposta suficiente. Quem? Sua voz saiu um sussurro quebrado. Fernando sorriu. Meu filho favorito. A porta dos fundos se abriu. Daniel entrou, segurando uma arma. Desculpa. Irmã. Negócios são negócios. A traição final. Larissa sentiu as pernas falharem. Daniel. Ele nunca foi seu irmão. Fernando colocou uma mão no ombro de Daniel. Meu filho verdadeiro. Criado pelo seu pai para vigiar você. Tiago tentou avançar. Mas Daniel atirou no chão entre eles. Não. Carolina, ainda amarrada, riu de repente. Um som louco e desesperado. Eu te avisei, Lari. Não confie em ninguém. Fernando pegou o telefone novamente. Na tela, Lucas agora estava sendo levado para uma maca. Última chance. Você vem quietinha comigo, assina os papéis do procedimento. E eu deixo seu marido viver. Ele olhou para Tiago. Escolha. Larissa olhou para a transmissão. Para seu filho. Para o homem que amava. E então, viu. O pulso de Lucas. O garoto estava fazendo o sinal que ela lhe ensinara para emergências. 3 dedos pressionados contra a palma. Mentira. Ele estava agindo. Larissa engoliu o medo e ergueu o queixo. Está bem. Eu vou. Tiago gritou quando Daniel o atingiu na nuca com a coronha da arma. Larissa, não. Mas ela já estava seguindo Fernando para fora. Uma oração silenciosa em seu coração. Seja o que for que você está planejando, Lucas, seja rápido. Cena 4. O contra-ataque. O carro preto acelerou pela estrada costeira. Larissa espremida entre Fernando e Daniel. O velho cheirava a álcool e doença. Seus dedos manchados de nicotina tamborilando no joelho. Você vai gostar da Suíça, ele comentou, como se estivessem em um passeio turístico. Fizemos uma ala inteira no hospital só para procedimentos familiares. Larissa fingiu engolir em seco. E se eu me recusar? Fernando sorriu, mostrando dentes podres. Então o garoto acorda no meio da cirurgia. Sem anestesia. O carro deu uma solavanco quando algo, ou alguém, caiu no porta-malas. Daniel olhou pelo espelho retrovisor. Pai, acho que... O vidro traseiro estilhaçou. Lucas, coberto de sangue falso, surgiu como um demônio pequeno e enfurecido, agarrando o pescoço de Daniel com um cabo de vassoura. Te solta, minha mãe. O carro capotou. Quando Larissa recuperou os sentidos, estava deitada no asfalto, o som de sirene se aproximando. Fernando gemia ao seu lado, uma haste de metal cravada em sua perna. E então viu Tiago, ensanguentado mas vivo, arrastando Daniel inconsciente para fora dos destroços. E Lucas, correndo em sua direção com os braços abertos. Mãe! Ela o agarrou, cheirando seu cabelo, sentindo seu coração bater. Como você? Lucas sorriu, mostrando um dente quebrado. O tio Tiago me ensinou. Todo herói precisa de um plano B. Fernando gritou alguma coisa, mas as palavras se perderam no barulho dos helicópteros da polícia chegando. A irmandade estava acabada. As cicatrizes que não se veem. O apartamento cheirava a tinta fresca. Larissa observava os pintores cobrirem os últimos vestígios de sangue no corredor, enquanto Lucas brincava no novo quarto que Tiago montara para ele, completo com o mural do Homem-Aranha e uma placa na porta que dizia Quartel-General do Lucas. O telefone vibrou no balcão da cozinha. Daniel. Larissa hesitou antes de atender. Seu irmão estava em custódia,
aguardando julgamento por seus crimes. Lari. A voz dele soou rouca, como se tivesse chorado. Você precisa saber uma coisa. Ela fechou os olhos. Já chega de segredos, Daniel. Não é sobre mim. Ele engoliu em seco. É sobre a Sandra. Larissa quase deixou o telefone cair. Minha mãe? Ela está viva. O mundo parou. Onde? Hospital Psiquiátrico Santa Maria. Fernando a manteve lá todos esses anos. Uma foto chegou por mensagem. Uma mulher de cabelos grisalhos, com os olhos de Larissa, sentada em uma cadeira de jardim. Era ela. Sua mãe verdadeira. Flashback 1. A última carta, 2005. Cela de prisão preventiva. Sandra Albuquerque escrevia freneticamente na luz fraca que entrava pela grade. Querida Larissa, se você está lendo isso, eu falhei em te proteger, mas saiba que tudo que fiz foi para te manter longe deles. Seu tio Fernando não é quem diz ser. Ele é o verdadeiro. A carta foi arrancada de suas mãos. Achamos que você já escreveu o suficiente. O enfermeiro sorriu, mostrando a tatuagem discreta no pulso. Inteligência artificial. Sandra gritou quando a agulha entrou em seu braço. A última coisa que viu antes da escuridão foi o enfermeiro queimando sua carta. A porta azul. O Hospital Santa Maria era mais bonito do que Larissa imaginara. Mais parecia um spa do que uma instituição psiquiátrica. Claro que era. Só os melhores para as vítimas que os Albuquerque queriam silenciar. Tiago apertou sua mão enquanto caminhavam pelo jardim. Podemos ir embora se for muito difícil. Larissa balançou a cabeça. Preciso fazer isso. A enfermeira os levou até uma porta azul no final do corredor. Ela tem bons dias e ruins dias. A mulher avisou. Hoje parece ser um bom dia. Larissa respirou fundo e entrou. A mulher na cadeira de rodas virou-se devagar. E então, ela reconheceu. Minha bebê. Sandra estendeu mãos trêmulas. Você ficou linda. Larissa caiu de joelhos ao lado da cadeira, enterrando o rosto no colo da mãe. O cheiro era diferente, medicamentos e idade, mas o jeito que seus dedos acariciaram seus cabelos era exatamente como ela lembrava. Eu pensei que você tinha me abandonado. Sandra chorou, abraçando-a. Eu nunca teria ido embora por vontade própria, minha filha. Tiago, que observava pela porta, viu o momento exato em que Sandra notou Lucas escondido atrás dele. Neto. A palavra saiu como um suspiro. Lucas, normalmente tão corajoso, escondeu o rosto na perna de Tiago. Vovó parece assustadora. Sandra riu, mostrando os dentes faltantes. Eu sou mesmo. Assustei muitos homens maus na minha vida. E então, com uma clareza repentina, ela agarrou o braço de Larissa. Ele ainda está solto, não está? Fernando. Larissa assentiu, enxugando as lágrimas. Mas não por muito tempo. Sandra olhou para Tiago, depois para Lucas, e finalmente para a filha. Então eu preciso contar tudo antes que me matem de verdade. Ela baixou a voz. Porque o verdadeiro líder da Irmandade nunca foi seu pai. Era a mãe dele. A matriarca. O quarto ficou gelado. A vovó Lúcia. Larissa sentiu um arrepio. A avó paterna sempre fora uma senhora elegante que lhe mandava presentes no Natal. Sandra riu amargamente. Ela prefere ser chamada de Rainha Lúcia. Todos aqueles jantares de família, todas aquelas doações para orfanatos. Ela fechou os olhos. Era o sistema de entrega dela. Tiago puxou uma cadeira. Onde ela está agora? Na Suíça. Sandra olhou para Lucas. Onde ela construiu uma clínica especial só para procedimentos em crianças. Larissa agarrou o filho, enojada. Porque o negócio deles nunca foi só poder. Era sangue. Sandra completou. Eles acreditam que transfusões de crianças podem prolongar a vida. E sua avó tem 97 anos. Lucas, que ouvirá tudo, puxou a manga de Larissa. Mamãe, eu tenho uma ideia. Todos olharam para o garoto de 6 anos. Se ela quer sangue, a gente dá sangue para ela. Ele sorriu, mostrando o dente quebrado. Sanguinário. Exatamente como um Albuquerque. A armadilha. 2 dias depois. Larissa olhou para o celular, onde uma mensagem acabará de chegar. Senhora Lúcia Albuquerque aceitou seu convite para o almoço de reconciliação familiar.
Tiago ajustou o gravador escondido em seu colarinho. Você tem certeza disso? Não. Larissa arrumou o vestido, sentindo o coldre da arma contra sua coxa. Mas é a única forma de acabar com isso de vez. Lucas, que estava com Sandra em um local seguro, mandaram um desenho para ela. Uma família de super-heróis, com vovó sendo presa. Era por ele que ela faria isso. Por todas as crianças que não tinham voz. A campainha tocou. Larissa respirou fundo e abriu a porta. Lúcia Albuquerque, elegante como sempre, sorriu com seus lábios pintados de vermelho. Querida, como você está linda! E então, abraçando-a, sussurrou em seu ouvido. E o garoto? Já está pronto para conhecer a avó? Larissa sorriu, guiando-a para dentro. Mais do que você imagina. A porta se fechou. O almoço dos condenados. O cheiro de lasanha no forno enchia o apartamento, contrastando grotescamente com a tensão no ar. Lúcia Albuquerque cortava seu bife com precisão cirúrgica, os olhos azuis gelados observando cada movimento de Larissa. Você cozinha tão bem quanto sua mãe, a matriarca comentou, enrolando espaguete no garfo. Lembra das tortas de maçã que ela fazia? Larissa sentiu as costas suarem. Ela sabia. Sabia que Sandra estava viva. Lembro. Ela forçou um gole de água. Assim como lembro das suas visitas ao orfanato São Francisco. O garfo de Lúcia tilintou contra o prato. Orfanato. Querida, você deve estar confundindo. Não estou. Tiago entrou na sala, jogando uma pasta de documentos na mesa. Temos depoimentos de 12 crianças. Todas com a mesma história. Transfusões sanguíneas semanais. Para seu próprio bem, é claro. Lúcia limpou os lábios com guardanapo, sem pressa. E o que vocês pretendem fazer com essa fantasia? Foi então que Lucas apareceu na porta do corredor, segurando seu ursinho de pelúcia. Vovó. Ele chamou, inocente. Posso mostrar meu quarto para a senhora? Lúcia iluminou-se como uma árvore de Natal. Claro, meu anjo. Ela seguiu o garoto pelo corredor, sem notar o olhar que Larissa e Tiago trocaram. A armadilha estava armada. Flashback 1. O plano do Lucas, 48 horas antes. Sala segura do departamento de polícia. O detetive Rivera ajoelhou-se para falar com Lucas na altura dos olhos. Você entende o risco disso, campeão? Lucas assentiu. Sério. A vovó malvada vai querer meu sangue. Ele mostrou o ursinho. Mas o Ted vai gravar tudo. Ele apertou a pata do brinquedo, fazendo uma luz vermelha piscar discretamente no olho do urso. Meu pai me ensinou. Tiago, ao fundo, sorriu orgulhoso. A confissão no quarto. Lúcia sentou-se na cama de Lucas, fingindo admiração pelos posters de super-heróis. Você é tão corajoso quanto sua mãe, ela disse, acariciando o rosto do garoto. Lucas recuou. A senhora bate nas crianças do orfanato? Lúcia riu. Musical. Claro que não, querido. Eu ajudo elas. Mentira. Lucas apontou para ela. A Sara do orfanato me contou. A senhora tira sangue até elas desmaiarem. O sorriso de Lúcia congelou. Quem é Sara? Minha amiga. Lucas abraçou o urso com força. A senhora matou o irmão dela. Lúcia ergueu-se abruptamente, os olhos ardendo. Você pequeno mentiroso. Seus pais envenenaram sua mente contra mim. E então, com uma calma aterrorizante, ela tirou uma seringa da bolsa. Mas eu posso consertar isso. Uma pequena doação, e você vai esquecer todas essas bobagens. O ursinho caiu no chão. A luz vermelha piscava. Gravando. A queda da rainha. A porta do quarto arrebentou antes que Lúcia pudesse tocar em Lucas. 3 agentes da Interpol entraram com armas em punho, seguidos por Larissa e Tiago. Lúcia Albuquerque, o agente-chefe anunciou. Você está presa por tráfico internacional de crianças, homicídio e crimes contra a humanidade. Lúcia olhou para a seringa em sua mão, depois para as câmeras que invadiam seu apartamento. E então, riu. Vocês realmente acham que isso acabará comigo? Ela ajustou o colar de pérolas. Minha família construiu esse país. Foi quando Sandra entrou na sala, apoiada em uma bengala. Não toda sua família, mãe. Lúcia empalideceu, vendo a filha que julgara morta há 20 anos. Você. Sobrevivi.
Sandra sorriu. Assim como elas. A porta se abriu novamente. Sara, a garota do orfanato, agora com 17 anos, entrou com outras 5 crianças. Todas com olhos verdes. Todas Albuquerque. Nós vamos testemunhar contra você, Sara disse, segurando a mão de Lucas. Lúcia olhou para Seriga, depois para sua própria veia saliente. Tiago foi mais rápido. Não tão fácil. Ele arrancou o instrumento de sua mão. Você vai enfrentar a justiça. Todas as suas vítimas merecem isso. Larissa abraçou Lucas, observando enquanto a matriarca era algemada. Era o fim. Finalmente. 1 ano depois. O sol da primavera iluminava o jardim da nova casa, onde uma placa dizia Família Lemos Albuquerque. Larissa observava do alpendre enquanto Lucas e Sara jogavam futebol com Tiago. Sandra, mais forte a cada dia, regava as flores que agora cresciam onde antes havia apenas terra árida. O telefone tocou. Era Daniel, da prisão. Parabéns pelo aniversário de 1 ano da queda da rainha. Ele disse, sem rancor. Larissa olhou para a família que construíra no meio do caos. Valeu a pena. Ela morreu hoje de manhã, sabia? Daniel acrescentou. Célula solitária. Ataque cardíaco. Larissa observou Lucas rindo enquanto Tiago jogava para o alto. O mundo está melhor sem ela. E então, desligou. Não havia mais fantasmas. Não havia mais segredos. Apenas agora. Apenas eles. E o amor que sobreviveu.